do blog Tem na Nossa Estante. Hoje eu estou aqui para falar de um livro que eu li recentemente, que é o primeiro e único da Emily Giffin. Bom, é a primeira vez que eu li um livro da Emily. Eu fiquei sabendo depois que ela tem um livro adaptado para o cinema, que é O Noivo da Minha Melhor Amiga. Eu ainda não li o livro, nem vi o filme, mas achei bem interessante. É engraçado que quando eu li o livro eu pensei assim, nossa, mas isso daria um bom filme. E quem sabe no futuro, né, o livro tem essa adaptação pro filme também. É uma narrativa bem fácil, bem envolvente e eu super recomendo. Quando você lê a sinopse, você não sabe muito bem do que vai falar o livro, porque ela não dá muitas dicas, mas aí você vai lendo, você vai começando a perceber exatamente do que se trata. Bom, a Shea é uma garota que cresceu numa cidade que respira futebol americano, daquele estilo universitário que as faculdades jogam e a cidade toda para ver, né? E ela cresceu com a Lucy, a melhor amiga dela, e o começo do livro é o enterro da mãe da Lucy. Eles estão nesse período de luto e tal. A Lucy é uma garota assim que me chama muita atenção porque ela parece muito comigo, ela é muito, muito, muito leal às pessoas ao redor dela e super rancorosa também, e elas são super amigas e tal. A Lucy às vezes tenta mandar na vida da Shea, essa é a verdade, né? E a Shea é um pouco volúvel nesse sentido. Então no começo eu achei que a história fosse contar o relacionamento dela com o garoto que ela tá namorando, que é um ex-jogador de futebol americano. Mas daí eles acabam logo no começo e ela começa a namorar uma estrela do futebol americano. E a gente vê que a coisa não vai dar muito certo, até que a gente começa a perceber que aquelas dicas que a Emily tá dando no começo, de fato vão se tornar realidade. Que é o interesse da Shea pelo pai da Lucy, que é o treinador Clive Carr, que é um treinador super popstar, meio George Clooney. Ele é um coroa super famoso, segundo a narrativa da Emily. E você vai pegando esses detalhes ao longo da narrativa. Ela não vai dar de cara que eles vão ter um relacionamento amoroso. E nem é um relacionamento assim que acontece com muita facilidade. A Emily vai preparando o terreno pra gente não se sentir estranho. Porque o livro começa com ele perdendo a esposa, então ele passa um período de luto. Depois ele começa a perceber que a Shea não é a garotinha, a amiguinha da filha dele. Ainda que eu tenha achado um pouco estranha a história, porque assim, Lucy e a Shea cresceram juntas desde quando eram bebês, as mães eram melhores amigas, então o treinador Carr, ele viu a Shea nas fraldas, ele cresce com a Shea o tempo todo. Então é diferente, por exemplo, de uma relação em que o homem é mais velho e a mulher é mais nova, que não tem nenhum problema nisso, mas são pessoas que são desconhecidas, que se conheceram assim e se apaixonaram, é super normal. A diferença é que o treinador Carr conhece a Shea desde quando ela tava nas fraldas, então isso me pareceu um pouco estranho. Mas a Emily é muito inteligente, então ela não joga isso de cara, ela vai construindo o terreno, ela vai construindo os personagens pra quando a coisa acontece a gente não estranhe tanto. Mas eu ainda estranhei um pouquinho. O romance tem como um plano de fundo a questão do futebol americano, que é muito legal. Eu não conheço muito sobre futebol americano, mas quando você lê o livro você começa a entender um pouco melhor como as pessoas amam o futebol americano naquela cidade. É mais ou menos como o Brasil ama o futebol, e é bem interessante. A Lucy é uma personagem complexa porque ela passou a vida toda dela crescendo com o pai e a mãe que amam o futebol americano mais do que talvez a própria filha, então ela cria uma aversão ao futebol americano, ela odeia futebol americano, ela casa com um cara que não se importa em absoluto com o futebol americano. E a Shea não, a Shea vive e respira futebol americano, ela se torna jornalista esportiva por isso. E também é legal acompanhar a questão do jornalismo esportivo no fato de que ela torce pro time da cidade, pro time do treinador Carr, e mais ou menos ela tem que ser imparcial. E isso rola aí um questionamento bem legal dentro do futebol americano, que eu acho que também é legal a gente trazer um pouco pra realidade do futebol brasileiro, porque a gente sabe que tem muito comentarista que não consegue separar o fato de gostar de um time e ter que criticar esse time. Então é bastante interessante acompanhar a trajetória dela como jornalista esportiva também, né? E, bom, eu acho que quem estuda teoria literária, quem faz análises literárias, assim, que envolve questões acadêmicas, eu gostar bastante desse livro porque tem uma corrente aí da análise literária que gosta de usar Freud pra analisar os personagens mesmo da literatura.
E eu acho que Freud caberia muito bem, porque a Shea não tem um pai muito presente, né? O pai dela tem problemas com a mãe dela, então ela não teve um pai presente. Ela idolatra o treinador Carr, assim, como eles fossem um super-herói, sem defeitos nenhum. E então eu meio que questiono esse relacionamento dela com ele. Não que a Emily vá colocar isso em pauta, a Emily não coloca, mas eu acho que é super questionável, porque uma pessoa que não tem, talvez, uma presença de um pai, e talvez ela tenha, não sei, talvez ela tenha projetado essa imagem no treinador Carr, e a questão dele ser ídolo dela demais, não sei, eu fico sempre me questionando se as pessoas que amam seus ídolos amariam esses ídolos mesmo se eles fossem flanelinhas, por exemplo, garçons. Porque você pode até achar que ele é o máximo como profissional, mas daí amar como um homem, eu sempre me questiono isso, né? Então, por exemplo, eu não sei se as fãs do Ronaldinho, na época que ele era um fenômeno, iam amar o Ronaldo se ele não fosse o fenômeno que ele era no futebol. E então eu sempre me questiono em relação a Shea, mas a Emily não traz isso, ela não coloca em pauta essas questões aí da psicanálise, mas eu acho que uma parte da teoria literária ia ficar bem interessante, ia gostar muito de analisar essa parte no livro. Mas assim, tirando isso, você pode curtir um romance numa boa, sem entrar nessas questões, porque a própria Emily não entra. Até mesmo no final do livro, a Shea, ela percebe que o treinador Carr não é um super-herói como ela acha, ela consegue enxergar os defeitos dele, então eu acho isso bem interessante, porque aí quebra um pouco a questão de ídolo e fã, mas essa construção aí que a Emily faz, essa narrativa, me pareceu um pouco estranha no quesito de achei a idolatrar ele e ter um relacionamento amoroso com ele, eu não sei até que ponto isso pode ser firme, conciso mesmo. E, bom, é isso. Eu acho que o livro é bem interessante de ler, de acompanhar. Eu li um comentário no Scooby que me chamou muita atenção, que uma moça falou assim que mesmo quando ela não gosta da história da Emily, mesmo quando ela não gosta do livro, ela gosta da história. E eu achei, mais ou menos isso, assim, mesmo que a história seja um pouco diferente, vamos dizer assim, não seja um romance clichê, o que não é ruim, eu acho que é super interessante, super válido, mas mesmo que eu colocando alguns questionamentos nesse romance, eu gostei muito do livro de modo geral. Acho que tem personagens complexos, personagens interessantes e que dariam ótimas análises aí pro futuro. Então eu super recomendo pra quem gosta de drama, de romance, quer fugir um pouquinho do clichê, porque apesar dele ser mais velho, ela ser mais nova, tem outras coisas que envolvem a história, como eu falei, o futebol americano, o jornalismo esportivo, a questão herói-fã. Enfim, é um livro bastante recheado de personagens interessantes, então eu acho que vale muito a pena ler Primeiro e Único, da Emily. Eu não li mais nenhum livro dela, mas pretendo ler, porque esse aqui me chamou bastante atenção. Então é isso, pessoal. Então até o próximo review aqui do blog que tem na nossa estante. Até a próxima!